para o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, muito interessante essa passagem, querendo até pensar assim num senhorio, né? Quem é o Senhor também das nossas vidas. Mas pensando no geral de um senhorio, o que eu quero compartilhar? Eu tenho um livrinho em casa lá e eu achei bem interessante ele, né? Eu até trouxe ele aqui meio que impresso para poder lembrar da história. Ele conta a história ele fala assim, um antigo senhorio, né? Então ele conta que uma pessoa, né? Então imagina que nós moramos, né? A gente reside num apartamento e esse apartamento sob contrato e domínio aí do credor, mas esse credor, ele é uma pessoa terrivelmente amargurada e que oprime as nossas vidas. Então ele cobra lá os pagamentos exorbitantes do aluguel, ele se atrasar, ele empresta o dinheiro para nós e depois cobra juros também exorbitantes, altíssimos, e aumenta ainda mais a nossa dívida com ele. Ele invade de uma forma assim imoral também a nossa casa, qualquer hora do dia e da noite. Então, na verdade, esse senhor da nossa casa, ele torna-se um senhor das nossas vidas que nos escraviza, na verdade, que traz uma escravidão muito grande em cima de nós. Então, isso é uma opressão, né? E em determinado momento, aparece uma pessoa que ela comunica a seguinte assim, situação, né? A partir de hoje, eu comprei esse prédio, eu adquiri esse prédio, e eu sou o dono desse prédio, a partir de hoje. E hoje eu não vou mais, o quê? Cobrar o teu aluguel. Então o seu aluguel já está tudo certo. Você tem liberdade para poder ir e vir. E quando eu for entrar também, eu vou bater na sua porta, para poder entrar. Então entrou uma pessoa educada, né, neste momento, entrou uma pessoa o qual na verdade, falou, eu estou tirando toda uma opressão do teu jugo, toda uma opressão em cima de você, né? Pensando nisso, né, nessa ilustração, achei muito interessante, ela fala muitas vezes aí da nossa vida, né? O pecado, ele é opressor. O pecado, ele quer aumentar cada vez mais o sentimento de dívida que a gente tem. E assim o senhor do pecado, o diabo, o inimigo das nossas almas também, ele oprime de uma maneira a qual ele quer aumentar as nossas dívidas e fazer a gente também pagar aquilo que muitas vezes não, nunca conseguiremos pagar. E daí quando Jesus ele entra, ele fala assim, olha, você não deve mais nada. A partir de hoje, você foi liberto de qualquer dívida e de qualquer situação que você tenha como opressão. Então, a partir de hoje, você é uma pessoa liberta. E eu não vou invadir sua casa, eu vou pedir licença, eu não vou te obrigar a fazer as coisas, mas eu vou te levar e te orientar a fazer. Então, esse é o nosso Jesus. Então, pensando nisso, irmãos, todos nós, né, somos libertos pelo sangue de Cristo, né, libertos pelo novo pagamento daquilo que o Senhor nos dá. Mas assim, no decorrer das nossas vidas, esse mesmo antigo credor que dominava a nossa vida, que dominava todo o nosso ser, ele bate na porta de novo, querendo dizer assim, eu quero novamente te oprimir. Eu quero novamente que você fique devedor comigo. Eu quero novamente que você seja o meu escravo. E daí, a nossa resposta usual e a nossa resposta a qual nós devíamos estar dando é, fala com o novo dono. Vai conversar com o novo proprietário deste, entre aspas, apartamento, o novo proprietário dessa casa, né? Que é
Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, infelizmente, a nossa vida, ela pega a gente de diversas maneiras. E essas maneiras são diversas mesmo. Pois muitas vezes estamos com o coração abatido, com o coração amargurado, com o coração muitas vezes cansado. E o que acontece? Nós sentimos medo diante dessa situação nova, e esse Senhor, o qual nós vivíamos antes de conhecer a Cristo, ele quer dominar, a gente se abate. E daí que essa passagem fala, que nós lemos aqui, fala sobre a riqueza, né, a preocupação com os bens materiais. Mas eu queria pensar naquele que a gente mais se dedica, né? Embora essa passagem, a riqueza e a preocupação com os bens materiais, é o que está dizendo aqui, né? A quem você alimenta mais, o Senhor ou a riqueza, né? Mas eu queria pensar a quem nós alimentamos mais. Mas o Senhor, que outrora nós éramos cativos, o inimigo das nossas almas, aquilo que nos abatia, ou o Senhor que nos resgatou e salvou, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pensar nisso aí, quem a gente tem alimentado? E muitas vezes, isso vem nas nossas vidas. Daí, o que nós devemos pensar? Então, aqui algumas sugestões práticas quanto a isso. Então, quanto às nossas emoções, que tomam conta da gente. Muitas vezes, as nossas emoções, elas querem trazer à tona toda aquela velha vida que a gente vivia. As nossas emoções trazem à tona tudo aquilo que nós sentíamos anteriormente. E isso nos causa muita e muita dor. E isso nos leva a levar temores antigos, a dívidas que foram pagas antigas. Aquilo que nós já fomos o quê? Tornados justificados, desculpados. Essa culpa vem pelas emoções. Então, a preocupação, ela toma conta de uma maneira das nossas vidas, a qual nós começamos a alimentar o velho senhor, as velhas emoções. Então, cuidado. Então, a gente tem que dizer o quê? Não, a libertação de Cristo em mim foi completa. Então, aquele passado que me oprimia, já não me oprime mais. Aquela sensação de pecado, muitas vezes, que nós tínhamos, de derrotas, de tantas outras situações, já não me pertence. Deus, Jesus Cristo me libertou. Então, uma luta contra as nossas emoções. Então, nós não devemos permitir, na verdade, que as emoções passadas venham prejudicar o meu presente e muitas vezes também aniquilar o meu futuro, um futuro próximo, pois as emoções ela vêm. E não adianta, nós não temos assim um controle total sobre as nossas emoções. E ela vem. E quando ela vem à tona mesmo. Ela vem de uma maneira assim que nós ficamos assim angustiados. Então a libertação ela foi completa. Uma outra coisa é cuidar, né, para que não cair novamente na lembrança a qual nos dominava. Então, voltar os nossos pensamentos. Não é voltar os pensamentos no sentido de um pensamento positivo, no positivismo, que é pregado aí como pensamento positivo vai mudar alguma coisa. Mas sim um pensamento positivo naquilo que o Senhor fez por nós. Então, lembrar novamente, né, para aquilo quem nós somos e quem nos domina. Um outro ponto muito importante de pensarmos quanto ao alimentar o Senhor é não desanimar. Não desanime perante as tentações e perante as tribulações que vêm. Não desanimar perante as preocupações também que nos abatem de uma maneira terrível. Então, se os pensamentos ruins acompanham diariamente a nós devemos fazer o quê? Lançar
sobre Jesus Cristo. Isso é uma tarefa muito importante também para todos nós que estamos aqui presentes, aqueles que estão online aqui conosco, é os pensamentos, lançar no Senhor Jesus Cristo, lançar sobre Ele a vossa ansiedade, lançar sobre Ele as suas preocupações. Então, não desanimar, porque, gente, irmãos, diariamente vai vir aquilo, puxa, eu não sou, olha, eu já ouvi, olha, eu sou um estorvo, muitas vezes, eu sou uma pessoa que não tem jeito mesmo, lá atrás assim, as coisas aconteceram assim, assim continua. Então a gente pega em situações que diariamente somos ou acusados, ou diariamente vem pensamentos ruins a nossas cabeças e mentes que nos levam a querer voltar, a deixar aquele antigo senhorio nos levar. Mas o que a gente faz? Diz novamente para o antigo credor: olha, eu já não te devo mais nada, porque o meu Jesus, ele já pagou todas as minhas dívidas, pagou todas as minhas dívidas que eu tinha perante todos. Eu tenho a minha vida totalmente aí limpa. Então, lançar sobre Jesus, e lançar sobre Jesus todas as nossas ansiedades. Hoje eu escrevi o devocional que eu posto lá no nosso WhatsApp sobre Isaías 41:10, né? Que diz: não temas, porque estou contigo, e não te assustes, pois sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita fiel. Então, uma coisa é real: a nossa força não é nossa. A nossa força não vem do Senhor. As nossas forças não vêm do nosso coração, não vêm das nossas capacidades humanas. A nossa força, ela vem do Senhor. Então ela vem somente daquele que nos criou e nos conhece e tem o poder. Então não temos forças para vencer sequer aí uma batalha sozinho. Então a gente lembra disso, né? Que nós não somos nada, não depende da minha força, não depende do meu querer, não depende aí da minha vontade, e sim depende das forças que vêm de Deus. Então, Jesus, Deus, ela é a nossa força. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Então, esse é a nossa força. E no último item, pensando, muitas vezes a gente precisa fugir da tentação, fugir das nossas misérias, né? A tentação fugir mesmo. A Bíblia fala, né? Resistir o diabo. Então, o diabo a gente resiste, mas a tentação é bom fugir. Então, se a gente percebe que nós estamos propensos a cair na mesma situação, na mesma forma de vida, devemos aqui fugir. E fugir nos braços do Pai, é lançar diante de Deus a nossa incapacidade, a nossa falta de forças, nossas faltas até de coerência também. Porque, irmãos, nós somos às vezes incoerentes também, né, no que nós muitas vezes falamos, até acreditamos, mas no dia a dia a gente acaba fazendo outras coisas. Então é lançar no Senhor, é fugir mesmo, é falar: Senhor, eu quero fugir desses pensamentos que me assolam e lançar sobre ti a minha ansiedade. Senhor, eu quero neste momento que o Senhor me liberte, traz na memória que é aquilo que me dá esperança e apaga esses pensamentos muitas vezes inúteis e também pensamentos que nos levam a ver somente a minha miséria. Então, vamos fugir dessas tentações que nos apega e pega muitas vezes as nossas vidas. Então, essa tem que ser a nossa vontade, tem que ser o nosso
querer e a nossa vida a cada dia, para que possamos, dia após dia, estar firmados no Senhor. Então essa é a nossa vontade, né? E eu queria agora compartilhar com os irmãos, eu vou abrir aqui Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo, eu quero ler com os irmãos, versículo 1 e de 31 a 39. O versículo 1 ele diz, né? Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Então, não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. E lá no 31, e lá nos versículos 31, 39 diz: portanto, que poderei dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a privação ou o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então este é um canto de vitória, é um cântico de vitória que os filhos de Deus, aqueles que estão aí na sua presença, aqueles que estão firmados, têm: nada nos separará, tribulação, nem altura, nem nenhum poder, nada, nem o presente, nem o porvir poderá nos afastar, e nada nos condenará, pois somos já libertos pelo sangue de Cristo Jesus. Então essa é a confiança que todo o crente tem e que todo salvo em Cristo tem, certeza desse livramento. Meus irmãos,